Após a estratégia para tentar salvar Eduardo Bolsonaro de cassação, o PL, o Partido Liberal, busca apoio de deputados a uma emenda que tem como objetivo livrar o parlamentar da acusação de suposta obstrução de justiça. A proposta diz que não constitui crime de obstrução de justiça a manifestação crítica, a atividade jornalística, a atuação parlamentar ou qualquer forma legítima de exercício de liberdade de expressão. Segundo o deputado Capitão Alden, autor dessa proposta, o judiciário tem usado essa argumentação de coação para perseguir a oposição e qualquer pessoa que tenha pedido apoio e ajuda internacional de organismos ou mesmo da imprensa, de veículos de comunicação. O parlamentar também relembrou que o governo e a sua base aliada também buscou várias vezes organizações internacionais e de defesa dos direitos humanos para tentar evitar episódios como o impeachment de Dilma Rousseff, quem é que não se lembra? Você, Mota, a oposição criando um projeto, desenhando um projeto para tentar livrar Eduardo Bolsonaro dessas acusações, e eles destacam justamente que Eduardo estaria exercendo o seu direito à liberdade de expressão. Parece que a oposição resolveu mesmo seguir aquela recomendação de Donald Trump, né? Lutar, lutar, lutar. Agora, segundo a notícia, e pelo que você leu, né, o texto da emenda diz que não é crime de obstrução de justiça a manifestação crítica, a atividade jornalística, a atuação parlamentar ou qualquer outra forma legítima de exercício da liberdade de expressão. É uma emenda para dizer o óbvio, meus amigos. Que é dizer coisas que qualquer aluno de direito provavelmente aprende no primeiro semestre, que qualquer aluno aprende no ensino fundamental. E eu vou dizer a vocês, um país onde uma emenda assim é necessária, esse país precisa de muito mais do que uma emenda. Você, Koba, a tentativa da oposição de impedir o avanço dessas propostas que poderiam prejudicar Eduardo Bolsonaro e defendem que o que ele fez não foi obstruir justiça, e sim manifestar o seu direito de criticar, inclusive, instituições da República. Olha, Canhato, eu acho que tem um erro de premissa aí. Eu vou explicar por quê. O que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro está respondendo no Supremo Tribunal Federal é por coação no curso do processo e obstrução de justiça, porque na visão da acusação, da denúncia, ele foi aos Estados Unidos para instigar o governo americano a sancionar o Brasil pelas taxações inicialmente e ao ministro pela imposição da lei Magnitsky. Então, teoricamente, segundo a acusação, com a qual eu não concordo, acho que o Eduardo Bolsonaro não tem essa influência toda em relação ao presidente Donald Trump, apesar de, no meu ponto de vista, equivocadamente reivindicar esse tipo de influência, eu acredito que ele não tem, mas seguindo, na visão da acusação, o Eduardo Bolsonaro não está apenas fazendo crítica, ele está indo lá movimentando pela sua influência um governo que sanciona, que gerou resultados práticos. Então, a manifestação dele de instigação de alguém executar algo contra a autoridade brasileira é que seria punível como coação no curso do processo e obstrução à justiça. Se ele, de fato, influenciou Donald Trump a aplicar sanções ao Brasil, no meu ponto de vista, assim, coação no curso do processo e obstrução de justiça. O que eu não acredito é que ele tenha esse poder todo. E a gente vê isso se comprovando nas cenas que vimos nos próximos capítulos, depois das manifestações todas dele e das sanções aplicadas. O encontro de Donald Trump com o presidente Lula que está para acontecer, as palavras ditas por Trump na Assembleia Geral da ONU, enfim. Trump sempre se preocupou com os próprios interesses, com os interesses dos Estados Unidos. Usou o Bolsonaro, usou o argumento Bolsonaro, e se a gente pega na linha do tempo, foi justamente contra o presidente Lula, enaltecendo e propagando para os quatro cantos, inclusive na cúpula dos BRICS, a queda da hegemonia do dólar. Então tem os seus próprios interesses americanos. E na hora o que estava ali de argumento que pudesse ser usado era o nome do Bolsonaro, foi o que Donald Trump fez. Então, no meu ponto de vista, não tem esse elo
entre Eduardo Bolsonaro e Donald Trump. Para acusação tem. Se a acusação conseguir comprovar isso, que eu acho que não vai comprovar, enfim, eles conseguem tipificar a obstrução e a coação no curso do processo. Resumindo, a oposição, falando que é um crime de manifestação, está errando na premissa do que é, na visão da acusação, a configuração do crime. Interessante ponto de vista. Vou passar para o Túlio, que vai querer trazer também o seu ponto de vista. Mas quando o Koba menciona a conexão entre Eduardo Bolsonaro e, por exemplo, Donald Trump, a partir de uma decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos. E aí tem o registro de um post, um exemplo, tá? Um post de Eduardo Bolsonaro dizendo alguma coisa assim: tá vendo? Eu disse, eu sabia que isso ia acontecer. Não poderiam tentar utilizar essa postagem para reforçar a tese e a acusação contra Eduardo Bolsonaro, Túlio? Com certeza, Caniato, com certeza poderiam e acredito que irão fazer exatamente isso. Minha opinião sobre esse assunto vai muito na linha do que o Koba falou. Aliás, o Koba deu uma aula aqui explicando o que seria o crime de coação no processo. Eu vou até um pouquinho mais longe, viu, Koba? Não sei se você discorda, de repente você concorda com isso que eu vou falar, mas eu vou mais longe. Mesmo que Eduardo Bolsonaro tivesse convencido Donald Trump, se tivesse uma prova efetiva de que Eduardo Bolsonaro conseguiu, pela sua influência, fazer com que Donald Trump entendesse que o Brasil merecesse ser sancionado, mesmo que ele tivesse a influência de conseguir falar sobre Alexandre de Moraes e o processo ser aberto, ainda assim, muito embora isso seja muito questionável do ponto de vista político, seja uma lástima, seja um absurdo, Eduardo Bolsonaro dá um tiro no pé, mas ainda assim não configura crime de coação. Por quê? Porque a toda pessoa é dado o direito de denunciar quem quer que ela seja aqui ou no exterior. Não existe crime de denúncia. No máximo, a denúncia pode ser considerada infrutífera, pode ser considerada improcedente. Agora, criminalizar o ato de denúncia só existe naquela figura da denunciação caluniosa. Ou seja, alguém que está usando o seu direito de denunciar de forma sabidamente mentirosa. Alguém está inventando um fato que sabe que é mentiroso sobre alguém apenas e tão somente com o intuito de levá-lo a um processo. E era isso, então, que deveria ser provado em relação a Eduardo Bolsonaro. Ainda que eu possa reprovar moralmente, politicamente o ato dele, é muito complicado você criminalizar o direito de alguém denunciar, porque senão você desestimula o próprio exercício da democracia. Cada cidadão é fiscal dos governantes. E como que ele pode exercer essa fiscalização? Através do direito de denúncia, direito de petição, direito de reclamação. É por essas e por outras que o mundo criou os tribunais internacionais. Por quê? Porque muitas vezes, dentro da soberania de um país, não se conseguiu a medida que se desejava. Então, é reconhecido como um direito natural do ser humano buscar as autoridades. E até porque não é Eduardo Bolsonaro quem julga. Quem julga é o devido processo legal nos Estados Unidos. Então, não foi ele que sancionou ninguém. Foram os Estados Unidos. Concorde ou discorde, recorra aos Estados Unidos. Acha que a aplicação da Lei Magnitsky foi errada contra Alexandre de Moraes? Recorra aos Estados Unidos e prove que ela foi errada. Mas criminalizar o denunciante, eu acho muito perigoso, Caniato. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20 com mais análise, mais debate e notícia para você. Até já.